Minha nora me deu um notebook novinho no meu aniversário de 68 anos. Levei ele para a casa da minha filha. Ela é analista de TI. Ela olhou para o notebook por 5 minutos e ficou em choque. Ela sussurrou: "Mãe, precisamos chamar a polícia." Eu não acreditei nela. Mas 5 dias depois, me chamo Maria Graziella. Tenho 68 anos. Eu nunca imaginei que um presente de aniversário pudesse mudar a minha vida. Naquele domingo, o sol entrava pela janela com uma luz dourada, suave, e eu ainda sentia o cheiro do bolo que minha nora havia feito, ou fingido ter feito, porque sempre desconfiei que ela comprava tudo pronto e só colocava a cobertura por cima. Mas, como sempre, permanecia em silêncio. Silêncio era a língua que eu tinha aprendido a falar desde que Helena entrou na família. Meu aniversário de 68 anos começou como qualquer outro. Eu tentando aparentar força, tentando esconder a dor nas articulações e o peso da solidão. Meu filho, Arthur, me deu um beijo apressado no rosto, como sempre fazia desde que se casou com Helena. Ele não era mais o mesmo, mas isso é outro capítulo dessa tristeza. Dias antes ele parecia distante, desligado, como se conversasse comigo apenas por obrigação. E Helena fazia questão de reforçar essa distância com seus sorrisos falsos e palavras delicadas que sempre tinham farpas escondidas. Quando ela apareceu com o embrulho prateado, pousando-o na mesa como se fosse uma oferenda frágil, eu senti algo estranho. Não sei explicar. Um arrepio, uma intuição daquelas que mulheres maduras como eu, que viveram o suficiente para reconhecer o mau cheiro da falsidade, aprendem a respeitar. "Feliz aniversário, Maria", disse ela, com aquela voz doce, plástica, que nunca me convenceu. Meu filho repetiu o gesto, mas percebi que seus olhos observavam Helena, esperando aprovação. Isso doía. Ele já não me dava presentes há anos, sem antes perguntar a opinião dela. Abri a caixa devagar. Um notebook novinho, brilhante, moderno. Era lindo. Isso eu não posso negar. Helena disse que tinha escolhido com carinho, que eu merecia algo para me distrair. Achei a frase estranha. Nunca precisei de distração. Precisei de família, de carinho, de presença. Mas ela sempre falava comigo como se eu fosse um objeto esquecido na estante da casa. "Espero que a senhora goste, sogrinha. Agora não precisa mais daquele computador velho, né?" ela disse, olhando para Arthur com um sorriso que eu não entendia. Todos riram. Eu apenas agradeci. Mesmo desconfortável, tentei sorrir. Mas depois, enquanto eles conversavam na sala, algo dentro de mim dizia que aquele presente tinha um peso estranho, como se carregasse intenção demais para um gesto tão simples. No dia seguinte, para testar o aparelho, levei o notebook para a casa da minha filha, Bianca. Ela era o oposto de Helena, honesta, direta, protetora. Bianca era minha rocha. Analista de TI, passava horas mexendo com códigos e sistemas, mas sempre arranjava tempo para me ouvir, para me olhar nos olhos com verdade. Quando cheguei, ela estava preparando café. O cheiro do coado fresco invadiu o ambiente, misturado ao aroma de pão torrado. Sua casa sempre teve cheiro de pertencimento, diferente da casa do meu filho, onde tudo cheira a protocolo e fachada. "Mãe, que lindo esse notebook. Foi presente de aniversário?" ela perguntou, animada. Assenti, mas minha voz saiu trêmula. "Foi da Helena. E do Arthur, claro." Bianca estreitou os olhos. Ela sempre percebeu as nuances. Sempre sentiu quando eu estava desconfortável. "Posso dar uma olhada? Só para configurar para você." Eu concordei. Ela sentou-se no sofá, abriu o notebook e começou a mexer. Mas, depois de apenas alguns minutos, notei que algo mudou em sua expressão. Seus dedos pararam de digitar. Ela ficou imóvel, como se tivesse congelado. O silêncio se espalhou pela sala. O café esfria. Meu coração disparou. "Bianca?" murmurei. "Aconteceu alguma coisa, filha?" Ela virou o rosto devagar, muito devagar. Seus olhos estavam arregalados, incrédulos. "Mãe", sussurrou ela, "a senhora tem noção do que é isso?" Eu engoli seco. Minhas mãos tremiam. "Do que, filha?" Ela fechou o notebook com firmeza e me olhou como nunca tinha olhado antes, com medo. "Mãe, nós precisamos chamar a polícia. Eu achei aquilo absurdo." "A polícia? Por quê? O que tem nesse notebook? Bianca, você está me assustando." Ela respirou fundo, como se lutasse para escolher as palavras certas. "Mãe, tem rastreadores instalados aqui, programas ocultos,
códigos maliciosos, softwares que monitoram tudo o que a senhora digita, tudo o que a senhora vê, coisas que só alguém com conhecimento avançado colocaria. Meu sangue gelou. Não, não pode ser. A Helena não faria uma coisa dessas. Mas o olhar da minha filha dizia outra coisa. Foi exatamente ela, mãe. Um arrepio desceu pela minha coluna. Eu queria acreditar que era apenas um engano, mas o medo já estava plantado dentro de mim. E ele não iria embora tão cedo. 5 dias depois, tudo o que eu acreditava sobre minha própria família desmoronaria diante dos meus olhos. E eu descobriria que aquela máquina brilhante não era um presente. Era uma armadilha. Bianca começou a digitar freneticamente, seu rosto ficando cada vez mais sério. Eu observava suas mãos ágeis, suas sobrancelhas franzidas, sua respiração curta, sinais de que algo muito grave estava ali. Eu tentei ficar calma, mas o silêncio da sala parecia aumentar a cada segundo, como se as paredes também estivessem ouvindo. Mãe, isso não é normal, repetiu ela, agora em tom técnico, profissional. O que colocaram aqui não é coisa simples. Isso não é programa espião de internet. Isso é invasivo demais. Eu apertei minhas mãos no colo. Invasivo quanto? Bianca respirou fundo. Isso aqui permite que a pessoa acesse a câmera, mesmo com ela desligada. Permite que monitorem seus arquivos e até gravem o que a senhora fala perto do notebook. Mãe, isso transforma sua vida inteira em um livro aberto para quem instalou. Senti meu coração parar por um segundo. Mas por quê? Para que alguém faria isso comigo? Bianca ficou em silêncio, mas o silêncio dela dizia tudo. Ela sabia, eu também sabia. Só não queríamos dizer em voz alta. A imagem de Helena surgiu nítida na minha mente. A forma como ela sempre observava tudo. Como sorria quando eu me confundia. Como controlava meu filho como quem controla um fantoche. Eu me senti tonta. Mãe, onde o notebook ficou depois que a senhora ganhou? Bianca perguntou, muito séria. Lá, na mesa da sala. Eu nem tinha mexido nele ainda. Respondi. Bianca cerrou os lábios, preocupada. Então foi configurado antes de chegar até a senhora. Isso foi premeditado. Meu estômago virou. Não pode ser, Bianca. Implorei, quase implorando mais a mim mesma do que a ela. Ela pode ser difícil, pode ser fria, pode até não gostar de mim. Mas isso aqui... Isso é crime. Bianca fechou os olhos. É crime, mãe. E dos grandes. Eu senti a sala girar ao meu redor. Meus pensamentos se embaralharam. Minha respiração ficou curta. Só conseguia pensar em Arthur, meu filho. E se ele sabia? E se não sabia? E se era ele o responsável? Eu me recusei a acreditar. Recusei. Mas a dúvida já tinha me rasgado por dentro. Bianca tocou minha mão. Mãe, alguém estava tentando te vigiar. E pela complexidade do sistema, isso não é coisa de amador. Isso foi feito com tempo, com intenção e com alguém que sabe exatamente o que está fazendo. Helena trabalha com a administração, sussurrei. Bianca soltou um riso curto, sem humor. E tem um primo que é especialista em segurança digital e já foi denunciado por espionagem empresarial. A senhora sabe disso, né? A senhora lembra? Minha garganta travou. Eu lembrava. Eu sempre lembrei. E naquele momento, tudo fez sentido. Mãe, continuou Bianca com a voz firme, eu vou fazer uma análise completa. Mas já adianto, isso aqui não foi carinho, não foi amor, foi vigilância, foi controle. E se colocaram isso aqui, é porque queriam saber alguma coisa da senhora. Algo importante. Eu senti meus olhos arderem. Eu não tenho nada, Bianca, nada. Sou uma velha. O que eles poderiam querer de mim? Bianca me olhou com pena. E pena era algo que ela nunca teve de mim. Mãe, às vezes não é sobre o que a senhora tem. É sobre o que a senhora pode impedir, ou descobrir, ou testemunhar. Eu fechei os olhos, e naquele instante, pela primeira vez em anos, eu senti medo real da minha própria nora. Bianca continuou o diagnóstico do notebook por horas. Eu mal conseguia beber água. Minhas mãos tremiam. A tarde virou noite, e o relógio marcava quase 23 reais quando ela finalmente fechou o notebook com um estalo seco. Mãe, que foi, Bianca? Minha voz falhou. Ela respirou fundo, muito fundo, e disse: Eu acho que não podemos esperar. Temos que avisar a polícia imediatamente. E precisamos que eles apreendam isso. É sério, mãe. É muito sério. Eu senti um choque atravessar meu corpo.
porque naquele momento eu soube. Minha vida estava sendo vigiada. Meu silêncio havia sido espionado. Minha confiança havia sido traída. E minha nora, aquela mulher de sorriso ensaiado, estava no centro de tudo. Mas isso era só o começo. 5 dias depois, a verdade viria como uma faca no escuro e mudaria tudo. Naquela noite, depois que Bianca fechou o notebook com aquele estalo seco que ecoou pela casa como se fosse um tiro, eu senti algo mudar dentro de mim. Ainda era medo, sim, mas havia outra coisa começando a nascer ali. Uma sensação estranha, como se o chão estivesse se movendo sob meus pés, me obrigando a enxergar um precipício que eu vinha ignorando há muito tempo. Eu voltei para casa andando devagar, como se cada passo carregasse o peso de anos de silêncio engolido. Doía lembrar de todas as vezes que aceitei o olhar atravessado de Helena, sua forma velada de me diminuir, as palavras aparentemente inocentes, mas que vinham com veneno. Maria, você não acha que está confundindo as coisas? Maria, você já está de idade, deve ter lembranças embaralhadas. Maria, deixa que eu cuido disso. Aquela mulher sempre tentou me convencer de que eu estava perdendo minhas capacidades, e aos poucos eu quase acreditei, quase a deixei construir a minha própria imagem de mim mesma, frágil, esquecida, ultrapassada. Mas ao atravessar a rua naquela noite, algo me atingiu como uma luz forte no rosto. Talvez eu nunca tivesse sido fraca. Talvez apenas estivesse cercada de pessoas que queriam me ver assim. Quando cheguei em casa, tudo estava silencioso demais. O relógio da parede marcava 0007, a televisão desligada, a casa escura, o corredor iluminado apenas pela luz tímida do poste do lado de fora. Senti como se estivesse entrando em território inimigo. E pela primeira vez, percebi que aquele lugar, o meu próprio lar, tinha começado a me assustar. Deixei a chave sobre a mesa e encostei as costas na parede. Respirei fundo, tentando me acalmar, tentando convencer a mim mesma de que Bianca talvez estivesse exagerando, que talvez aquele notebook fosse apenas algum modelo estranho com softwares padrões. Talvez Helena realmente tivesse tentado ser gentil. Talvez... Mas eu sabia que não, e as provas estavam bem ali, dentro daquela máquina prateada, aparentemente inofensiva. Fui dormir, mas o sono não veio. Passei a madrugada encarando o teto, ouvindo os estalos da madeira, sentindo cada sombra se mover pela casa. Ao amanhecer, eu já estava cansada, tensa, com a mente pesada, mas determinada. Precisava falar com Bianca de novo, e precisava tentar falar com meu filho. Quando o sol começou a entrar pela janela, fraco e frio, decidi ligar para Arthur. Ele atendeu com uma voz desconfortavelmente normal, quase alegre. Bom dia, mãe. Tudo bem? Dormiu bem? A ironia daquela pergunta quase me fez rir. Um riso triste. Arthur, precisamos conversar. Ele suspirou. Aquele suspiro que diz, lá vem minha mãe de novo. Sobre o quê? Engoli seco. Sobre o notebook. Silêncio. Um silêncio que não era comum. Um silêncio pesado. O que tem o notebook? Ele perguntou, mas sua voz mudou. Ficou baixa, cautelosa. Eu senti meu coração acelerar. Bianca analisou ele ontem. Ela encontrou coisas estranhas. Arthur não respondeu imediatamente. Quando falou, sua voz parecia irritada. Estranhas como? Programas, rastreamento, códigos ocultos. Arthur, isso não é normal. Isso é invasivo. Isso é crime. Do outro lado da linha, ouvi ele soltar um riso curto, um riso nervoso. Mãe, a senhora deve ter entendido errado. A Bianca sempre exagera, sempre mete medo nas pessoas com essas coisas de tecnologia. Algo nele estava estranho. Ele nunca falou assim da irmã. Arthur, eu vi o rosto dela. Ela ficou assustada. Ela disse que temos que chamar a polícia. Silêncio. E depois, a senhora não vai fazer isso. Não vai envolver polícia em um presente inocente. Helena ficou horas escolhendo esse notebook. Mãe, ela fez isso pensando na senhora. E agora a senhora quer transformar isso num problema? Eu senti a garganta fechar. Eu não disse que quero transformar nada. Eu disse que Bianca encontrou... Ele me interrompeu. Brusco. Do jeito que nunca era comigo. Mãe, a senhora sempre foi influenciável. Sempre acreditou no que os outros dizem. A Bianca coloca coisas na sua cabeça e a senhora embarca. Helena está arrasada com a forma como a senhora olhou para ela ontem.
Disse que sentiu que a senhora não agradeceu de verdade. E agora isso. Eu me segurei na cadeira. Arthur, por favor, não fale assim comigo. Do outro lado, ouvi uma respiração impaciente. Olha, mãe, eu preciso trabalhar. A gente fala depois. E, por favor, não crie confusão. Não faça drama. E desligou. Assim, seco, frio, indiferente. Eu fiquei parada ali, com o telefone na mão, sentindo uma dor que não sei explicar. A dor de perder um filho para alguém que o manipula. A dor de ser tratada como se minhas palavras fossem delírios. A dor de perceber que, para ele, a mulher dele importava mais do que eu, mas não por amor, por controle. A sensação era de que eu estava sendo apagada da vida dele, aos poucos, e Helena estava segurando o pincel. Na tarde daquele mesmo dia, Bianca veio até minha casa com uma expressão firme. Tinha olheiras, como se também não tivesse dormido. Mãe, eu continuei analisando o sistema. E tem mais. Meu estômago virou. Mais o quê? Ela abriu uma pasta no notebook, mas se afastou, como se não quisesse que eu olhasse muito de perto, como se o próprio objeto fosse perigoso. Mãe, esse notebook não está só monitorando. Ele está enviando dados para um servidor externo, localizado num endereço que, ao que tudo indica, pertence a alguém próximo da Helena. Meu corpo inteiro gelou. O que? Que tipo de dados? Bianca me encarou. Seus olhos diziam que ela não queria dizer, mas precisava. Áudios, imagens, senhas, histórico bancário, mensagens, localização da senhora. E isso aqui é o pior de tudo. Ela virou a tela, e eu senti o chão sumir sob meus pés. Havia prints de conversas minhas com minha filha, conversas que eu nunca tive no computador, conversas que Helena não deveria ter acesso, conversas sobre o testamento do meu marido falecido. Eu quase desmaiei. Mãe, disse Bianca, firme, me segurando pelos ombros. Isso aqui não é coincidência, não é paranoia, não é exagero. Eles estavam atrás disso. Eles queriam saber se a senhora tinha algo legalmente registrado que pudesse interferir nos planos deles. Eu tremi. Planos? Quais planos, Bianca? E foi aí que ela disse: Mãe, acho que eles estão tentando tomar sua casa. O mundo desabou. Aos 68 anos, depois de tudo o que vivi, de tudo o que construí, minha própria nora estava tramando para me destruir, e meu filho, talvez, estivesse deixando ou ajudando. 5 dias depois, eu descobriria até onde a maldade deles foi capaz de chegar. Mas ainda não era a hora da verdade. Era a hora de me preparar, de abrir os olhos, de desempacotar anos de silêncio e transformá-los em arma. E ali, diante daquela máquina que deveria ser um presente, eu, Maria Graziella, comecei a despertar. Bianca fechou o notebook, virou-se para mim e respirou fundo, como alguém que precisava encontrar forças para continuar. No rosto dela havia preocupação, mas também havia algo mais: determinação. A mesma determinação que eu via quando ela, ainda pequena, me defendia dos gritos do pai dela, antes dele se tornar o homem bom que morreu nos meus braços anos depois. Bianca sempre teve isso dentro dela, esse fogo que não apaga, essa coragem de enfrentar monstros. Eu, por outro lado, aprendi a sobreviver ficando quieta, mas talvez esse tempo tivesse acabado. Sentei-me lentamente no sofá, sentindo minhas pernas tremerem. Minha cabeça girava com tantas informações que eu mal conseguia organizar pensamentos. Uma casa, uma família, uma vida inteira. E, de repente, tudo parecia estar sendo roubado de mim por dentro, sorrateiramente. Como um cupim que corrói a madeira por baixo, imperceptível aos olhos, até que a estrutura desaba. Bianca, murmurei. Eles querem minha casa? A minha casa? Ela se ajoelhou na minha frente segurando minhas mãos. Mãe, eu não posso afirmar 100%, ainda. Mas tudo está apontando para isso. As pesquisas deles, os acessos, os documentos que o notebook tentou enviar. Inclusive aqui, olha. Ela abriu outra pasta e meus olhos se encheram de lágrimas antes mesmo de ver o conteúdo. Isso aqui, disse ela, parece ser um rascunho de inventário. Eu arregalei os olhos. Inventário? Mas eu estou viva. Bianca fechou os olhos como se isso também lhe doesse. Eu sei, mãe, mas eles estavam planejando. Ou melhor,
Eles estavam tentando descobrir se a senhora tinha deixado tudo documentado. Eles queriam saber o que herdariam. E, aparentemente, a casa é a maior preocupação deles. Aquela palavra, herdariam, bateu no meu peito como uma martelada gelada. A morte. Eles estavam pensando na minha morte. Mãe, continuou Bianca, o que a senhora tem com relação à casa? Documentos, escritura, registro, tudo está em seu nome, certo? Está, desde que seu pai morreu. Ele me deixou tudo, e seu irmão sabe disso. Minha voz vacilou. Meu próprio filho sabia disso. Bianca percebeu a mudança no meu rosto. Mãe, o Arthur saber é uma coisa, ele querer tirar da senhora é outra. Não coloque tudo nas costas dele ainda. Vamos por partes. Por partes. Mas meu coração não sabia funcionar por partes. Ele já estava em pedaços. Naquela tarde, enquanto Bianca preparava um relatório para apresentar às autoridades, porque agora isso não era mais hipótese, era necessidade, eu me levantei e fui até o quarto onde guardava minhas memórias. Abri a gaveta inferior do armário. A madeira fez aquele rangido antigo, aquele som que me acompanhava há mais de 40 anos. Ali eu guardava fotos, cartas, algumas joias baratas de valor sentimental e a última carta do meu marido antes do câncer levar sua voz para sempre. Peguei também a pasta azul onde guardava a escritura da casa. Passei os dedos pelo papel como quem toca um pedaço da própria alma. Essa casa tinha testemunhado a infância dos meus filhos, tinha visto minhas lágrimas, tinha guardado minhas vitórias e minhas derrotas. Era o último pedaço dele comigo. E agora alguém queria arrancá-la de mim. Bianca me chamou na sala. Mãe, sente aqui, eu quero te mostrar outra coisa. Sentei. Ela abriu um arquivo com uma série de logs, linhas e linhas de comandos que eu não entendia, mas que causavam calafrios pelo jeito que ela olhava. Esses registros, disse ela, mostram tentativas constantes de acessar suas contas bancárias nas últimas 2 semanas. Meu corpo travou. Acesse minhas contas? Sim. E sabe o que é pior? Ela olhou diretamente nos meus olhos. Estavam tentando acessar, usando informações que só alguém muito próximo poderia saber. Um nó se formou na minha garganta. Aniversários, datas, o nome da minha mãe, o nome do meu cachorro de infância, minha primeira rua. Arthur sabia tudo isso. Helena. Só sabia porque eu, idiota, abri meu coração para ela achando que podia construir uma relação melhor. Senti vontade de vomitar. Mãe, eu sei que dói, disse Bianca, mas nós precisamos ser racionais agora. Precisamos nos proteger. E, principalmente, precisamos proteger a senhora. Minhas mãos tremiam tanto que Bianca segurou firmemente. Eu pensei em chamar o advogado amanhã, mas depois do que encontrei aqui, acho que não podemos esperar mais. O que você quer dizer? Sussurrei. Ela se levantou, foi até a cozinha, voltou com meu telefone na mão. Mãe, nós vamos à delegacia hoje. O caminho até a delegacia foi um dos mais longos da minha vida. Cada poste passando rápido pela janela parecia me perguntar: como você não viu antes? Como demorou tanto para enxergar? A verdade é que eu sempre quis acreditar no melhor. Sempre quis acreditar que Helena era apenas fria, apenas distante, não má, não criminosa, não alguém capaz de destruir a vida de uma senhora de 68 anos sem piscar. Chegamos. Quando entrei na delegacia, o ar frio me arrepiou. Policiais andando de um lado para o outro, pessoas desesperadas preenchendo papéis, o cheiro de café forte misturado ao de papel velho. Um ambiente onde histórias de injustiça se misturam, se empilham, se acumulam. Eu me sentei, apertando a pasta da escritura contra o peito. Bianca explicou tudo ao escrivão, que ficou cada vez mais sério conforme ela falava. Ele pediu o notebook, pediu detalhes, pediu prints. Ao final, chamou o delegado imediatamente. Dona Maria, disse o delegado, me olhando com respeito. O que encontraram aqui é grave, muito grave. Não é algo caseiro. Isso aqui foi planejado. Meu coração batia tão forte que parecia ecoar pela sala. Delegado, minha voz saiu fraca. Alguém queria me prejudicar? Ele suspirou. Dona Maria, alguém queria destruir sua segurança. E talvez sua vida. Eu senti o mundo desmoronar. Bianca apertou minha mão. Delegado, disse ela, a gente acredita que sabemos quem é. Ele olhou para nós. Então vamos até o fim. Foi ali que tudo começou.
A investigação, os inquéritos, as descobertas. Eu, Maria Graziella, que passei a vida inteira calada, agora estava no centro de uma teia de mentiras, espionagem e traição. E a verdade, a verdadeira verdade, só viria à tona 5 dias depois. E quando veio, ela destruiu tudo o que eu achava que sabia sobre o amor de mãe. Se você gosta das nossas histórias, das nossas denúncias, da nossa luta por justiça e verdade, se inscreva no canal agora. Isso nos ajuda profundamente a continuar trazendo narrativas como esta, que tantas vezes são silenciadas. Obrigada, de coração. Eu não sabia que, ao acordar naquela manhã, entraria nos 5 dias mais sombrios da minha vida. A delegacia havia ficado com o notebook. O delegado havia prometido retorno dentro de algumas horas, mas eu passei o dia andando pela casa como um fantasma. Nada parecia sólido. Tudo parecia prestes a ruir. Bianca insistiu para eu passar a noite na casa dela, mas eu recusei. Eu precisava estar na minha casa, sentir minhas paredes, sentir minha história e me lembrar de que eu ainda estava viva. Mas mesmo dentro do meu lar, eu senti medo. Medo de que alguém estivesse me observando. Medo do que Helena estaria planejando naquele momento. Medo de como Arthur reagiria quando soubesse que o notebook estava na polícia. Sentei-me na poltrona do meu marido, aquela que ele tanto usava para ler jornais. Passei a mão no encosto, como quem busca consolo em algo que já não existe mais. Foi quando ouvi a porta bater. Um susto atravessou minha espinha. Levantei devagar e fui até a janela. Meu coração disparou. Era Arthur, meu filho. Só que ele não estava como de costume. Seu rosto estava tenso, seu queixo trincado, e ele não estava sozinho. Helena estava atrás dele, parada como uma sombra venenosa e segurando algo nas mãos. Não sei como explicar, mas eu senti um mal-estar profundo só de vê-la ali, parada na minha calçada, com aquele sorriso falso de sempre. Aquele sorriso que agora eu sabia que escondia algo muito mais perigoso do que simples antipatia. Bati o coração tão forte que quase perdi o ar. Eles bateram na porta. Eu demorei a abrir. Não por falta de coragem, mas porque meu corpo simplesmente travou. Quando finalmente destravei a fechadura, Arthur entrou sem pedir permissão, empurrando a porta com o ombro. Helena veio logo atrás, com os braços cruzados e o nariz empinado, como se entrasse na casa dela. "Mãe", disse Arthur sem me olhar nos olhos. "Precisamos conversar." Helena encostou-se na parede, observando tudo, como quem vigia um animal acuado. Eu respirei fundo. "Sobre o notebook?" Helena soltou uma risada curta. "Então é isso? A senhora realmente levou aquele presente para a polícia?" A forma como ela falou polícia pingava desprezo. Como se eu fosse louca. Como se eu fosse ridícula. Como se fosse impossível que ela fizesse algo errado. Arthur me encarou com raiva. "Mãe, você tem ideia do que fez?" Senti minha garganta fechar. "Eu só fiz o que achei certo. Bianca encontrou..." "A Bianca!" ele gritou, batendo a mão na mesa. "Sempre a Bianca! Sempre colocando coisa na sua cabeça. Você não percebe que ela tem ciúmes da Helena? Que ela quer separar a família?" Eu me afastei um passo. Cada palavra dele doía mais do que qualquer maldade de Helena, porque o veneno dela saía agora pela boca do meu filho. "Arthur, sua irmã nunca faria mal a ninguém. Ela só tentou me proteger." Ele riu. Riu como um estranho. "Proteger? De quem, mãe? Da Helena? Da mulher que cuida de mim? Da mulher que te deu um notebook caríssimo de presente?" Eu senti minha visão embaçar. Helena, então, deu um passo à frente, com uma calma que me deu calafrios. "Maria, vamos ser sinceras?" Ela disse com aquele tom doce e venenoso. "A senhora está confundindo as coisas. Esse computador era só um presente, um gesto de carinho. Agora a senhora colocou a polícia no meio, e isso é grave. Seus olhos estavam frios, congelados, sem alma." "Helena", tentei falar. "Por que havia programas ocultos naquele notebook?" Ela não mudou de expressão. "Por que a senhora não sabe mexer em nada, Maria? A gente colocou ferramentas para facilitar sua vida. Só isso." Eu quase ri. "Facilitar minha vida? Acessando minha câmera?
Tentando invadir minhas contas? Enviando dados para um servidor clandestino? Arthur se aproximou. Mãe, retire a denúncia. Hoje, agora. Ou isso vai virar um problema muito sério. Eu senti meu corpo todo estremecer. Eu não vou retirar, respondi com a voz baixa, mas firme. Eu não posso. Arthur virou a cara, incrédulo. Helena estreitou os olhos. Foi nesse momento que ela mostrou o que estava escondendo atrás das costas. Um pendrive. Ross, se a senhora fosse esperta, Maria, disse ela com a voz baixa e ameaçadora, desligaria essa investigação antes que coisas piores aconteçam. Piores? Meu sangue gelou. O que tem aí? Perguntei. Ela sorriu. Coisas que podem colocar seu nome na lama. Eu senti o ar sumir. Arthur não disse nada. Não impediu. Não me defendeu. Ele apenas ficou ali, permitindo que sua esposa me ameaçasse dentro da minha própria casa. Helena balançou o pendrive entre 2 dedos, provocando. E se a senhora continuar com essa história ridícula, eu garanto que ninguém vai acreditar que a senhora é vítima. Ela se aproximou tanto que pude sentir o perfume doce e sufocante dela. Uma senhora de 68 anos, confundindo tudo, pobre, frágil, emocional. Quem vai acreditar na senhora contra nós? Eu não respondi, porque se respondesse, choraria. E eu não queria mais chorar na frente dela. Arthur bateu a mão na mesa outra vez. Mãe, isso acaba hoje. Retire a denúncia. E então, ele disse algo que eu nunca imaginei ouvir do meu próprio filho. A senhora está atrapalhando nossos planos. Parei de respirar. Helena lançou um olhar fulminante para ele, como quem diz, cale a boca. Mas o estrago já estava feito. Nossos planos. Foi ali, naquele instante, naquele silêncio sufocante, que eu percebi. Arthur sabia. Arthur participou. Arthur estava contra mim. O chão desapareceu sob meus pés e um novo silêncio começou a nascer dentro de mim. Um silêncio perigoso, um silêncio estratégico, um silêncio atento. Eu estava deixando de ser vítima e me transformando em algo que Helena jamais imaginou. 5 dias depois, a verdade viria em forma de explosão. Mas agora, era o começo da minha virada. Aquela frase, "A senhora está atrapalhando nossos planos", ecoava na minha cabeça como um trovão que não cessa. Eu olhava para Arthur, meu menino que um dia correu pelos corredores dessa casa com os pés descalços e o rosto sujo de sorvete, e não o reconhecia. O homem diante de mim tinha os olhos duros, olhos que evitavam os meus, olhos que carregavam culpa. Helena, por sua vez, parecia satisfeita. Não disse nada, mas sua expressão dizia tudo. Ela tinha conseguido o que queria. Ela tinha transformado meu próprio filho contra mim. Respirei fundo, tentando me recompor. Arthur, comecei com a voz tremendo. O que vocês estão planejando? Ele desviou o olhar, irritado. Helena colocou a mão no braço dele, em um gesto quase teatral, como se o controlasse com um toque. Eu vi isso tantas vezes ao longo dos anos que nem precisava mais de explicação. Não vamos discutir isso com a senhora, ela disse antes que ele pudesse responder. Maria, retire a denúncia e tudo volta ao normal. A gente segue nossa vida. A senhora finge que nada aconteceu. E pronto. Eu quase ri, mas não foi um riso de humor. Foi um riso de incredulidade. Nada volta ao normal depois disso, murmurei. Helena franziu os lábios, impaciente. Maria, não nos force a tomar medidas mais sérias. Mais sérias do que espionagem, roubo de dados, manipulação e tentativa de golpe? Arthur, finalmente, levantou a voz. A senhora está fazendo tempestade em copo d'água. Isso tudo é exagero. A Bianca sempre plantou paranoia na sua cabeça. Sempre quis te afastar de mim. Eu senti aquilo como uma facada. Eu nunca quis te afastar de ninguém, sussurrei. Só queria que você enxergasse quem está ao seu lado. Helena bateu palmas, 1, 2 vezes, devagar, como se estivesse assistindo a uma peça de teatro ruim. Chega, Maria, resolva isso agora. Vai retirar a denúncia? Olhei nos olhos dela, olhei bem dentro, e vi o vazio, a ausência de remorso, a certeza arrogante de que nada e ninguém poderia atingi-la. Senti algo acender dentro de mim. Não vou retirar. O rosto dela endureceu na hora. Arthur ficou boquiaberto. O quê? Ele gritou. Eu não vou retirar, repeti, agora com mais firmeza. O que vocês fizeram é crime.
E eu não mereço isso. Ninguém merece. Helena apertou o pendrive na mão. Você vai se arrepender. Arthur tentou falar mais alguma coisa, mas eu ergui a mão. Chega, saiam da minha casa. Ele abriu e fechou a boca, sem acreditar no que estava ouvindo. Mãe, você não pode fazer isso. Posso, e estou fazendo. Saiam. Agora. Helena sorriu. Um sorriso gélido. Um sorriso que eu nunca mais esqueceria. Isso não acabou. E os dois saíram, batendo a porta atrás de si. Quando o silêncio voltou, eu chorei. Chorei como não chorava há anos. Chorei pela perda, pela traição, pela cegueira do meu próprio filho. Chorei pela coragem que, pela primeira vez, eu finalmente estava encontrando. Horas depois, Bianca chegou em casa e me encontrou sentada no chão da sala, abraçada às minhas próprias pernas. Ela me levantou com cuidado. O que aconteceu, mãe? Eu contei tudo, palavra por palavra, expressão por expressão. A ameaça, o pendrive, os nossos planos. Bianca escutou tudo em silêncio, mas seus olhos queimavam de raiva. Eles passaram do limite, disse ela, apertando minha mão. Agora nós vamos até o fim. Aquela noite eu não dormi. Pela primeira vez, não por medo, mas por estratégia. Eu comecei a pensar em cada gesto da minha nora nos últimos anos. Cada frase dita com doçura falsa. Cada situação em que ela me colocou como a velha confusa. Cada vez que ela interferiu entre mim e meu filho. Cada vez que minha casa tinha objetos fora do lugar e eu achava que era esquecimento meu. Cada vez que ouvi cochichos entre ela e Arthur, tudo fazia sentido. Eu não estava ficando velha. Eu estava sendo manipulada. E agora, sabendo disso, eu nunca mais seria a mesma. Na manhã seguinte, a delegacia chamou Bianca. E o delegado fez uma revelação que mudou a investigação de forma brutal. Encontramos tentativas de acesso remoto vindo da casa do seu filho, Dona Maria. Várias. Nos últimos 3 meses. Eu senti meu corpo inteiro tremer. Bianca segurou meu braço. O delegado continuou. E mais, rastreamos parte dos servidores usados. E descobrimos que estão ligados a uma pessoa já investigada por fraude patrimonial. Bianca estreitou os olhos. O primo da Helena. O delegado assentiu. Precisamos de autorização judicial para avançar, mas já adianto. Isso é muito maior do que pensamos. Maior. Muito maior. Eu, uma senhora de 68 anos, estava no centro de uma trama criminosa que envolvia espionagem digital, manipulação psicológica e tentativa de golpe patrimonial. E o pior, meu filho estava dentro. Quando voltamos para casa naquele dia, recebi a mensagem que mudaria tudo. Uma mensagem anônima, sem foto, sem nome, apenas uma frase. Se prepare. Eles não vão esperar a polícia agir. Meu coração disparou. Bianca ficou branca. Mãe, isso significa que alguém está te ajudando. Alguém lá dentro. Alguém sabe do plano deles. Eu me sentei lentamente. E sabe o que vai acontecer nos próximos dias. Bianca respirou fundo e disse as palavras que marcariam o início de uma nova fase. Mãe, agora começou a guerra. Aquela mensagem anônima. Eles não vão esperar a polícia agir. Me deixou sem ar. Senti como se alguém tivesse aberto uma porta dentro do meu peito e deixado o vento gelado entrar. Bianca permaneceu segurando o celular por alguns segundos, olhando para a tela como se tentasse decifrar quem poderia ter escrito aquilo. Mãe, ela disse, com a voz baixa. Isso é sério, muito sério. Eu assenti, mas minha mente estava distante. A ideia de que alguém dentro do círculo deles estava tentando me avisar era tão absurda quanto assustadora. Quem estaria do meu lado? Quem estava vendo tudo, silenciosamente, escondido na sombra? Bianca, e se for uma armadilha? Perguntei, sentindo minha respiração acelerar. E se eles estiverem tentando me assustar, me pressionar, me fazer recuar? Bianca pensou por um momento. Pode ser, mas também pode ser alguém arrependido, alguém que não quer fazer parte do que eles estão planejando. Pouca gente tem acesso ao que eles estão fazendo, mas alguém tem, e talvez essa pessoa decidiu avisar. O problema é que eu não sabia quem, e não saber significava viver com medo do próximo passo deles. Naquela tarde, senti uma inquietação tomando conta da casa. Eu andava de um lado para o outro, incapaz de me concentrar. Cada som parecia mais alto, cada sombra parecia se projetar mais longa do que o normal. Foi então que o telefone tocou.
Um toque que cortou o ar. Meu coração disparou. Mas quando olhei o identificador de chamadas, senti algo ainda mais perturbador. Era Arthur. Minhas mãos tremeram. Bianca tomou o telefone da minha mão antes que eu atendesse. Mãe, deixa eu falar primeiro. Ela atendeu. Oi, Arthur. A voz dele veio do outro lado, grossa, irritada, impaciente. Eu quero falar com a mãe. Agora. Bianca respirou fundo, controlando a própria raiva. Não depois do que vocês fizeram ontem. Se quiser falar com ela, fale comigo antes. Um silêncio denso tomou a ligação. Depois, Arthur falou. A gente só quer resolver isso. A gente. Ele e Helena. Nunca ele. Nunca mãe e eu. Sempre a gente. Bianca respondeu. Resolver como? Intimidando? Ameaçando? Invadindo a privacidade da nossa mãe? Ele não gostou. Bianca, você está destruindo nossa família com essa paranoia. Você sempre teve problema com a Helena. Sempre teve ciúmes, sempre quis ser a filha perfeita. E agora está usando a mamãe contra nós. Bianca apertou o celular com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Eu não estou usando ninguém, disse ela. Estou protegendo a mulher que te criou, Arthur. Essa mesma mulher que vocês tentaram espionar. Ou você vai negar que estavam atrás dos dados dela? Um silêncio. Curto. Tenso. Assustador. Arthur respirou fundo do outro lado. Eu não vou discutir isso com você. Só diz pra mãe estar em casa hoje à noite. Eu e Helena vamos passar aí. Precisamos conversar pessoalmente. Resolver tudo de maneira civilizada. Bianca arregalou os olhos. Eu senti um arrepio na nuca. Não, Bianca respondeu. A mãe não vai receber vocês. Não até a polícia concluir a investigação. A resposta de Arthur veio como um soco. Vocês não podem me impedir de entrar na casa da minha própria mãe. E desligou. Bianca olhou para mim imediatamente. Mãe, ele não vai vir conversar. Ele vai vir pressionar, talvez pior. Eu senti minhas pernas quase falharem. O que fazemos então, Bianca? Bianca respirou fundo. Seus olhos estavam firmes. A gente prepara tudo. A gente transforma essa casa num campo minado legal. Se eles vierem tentar qualquer coisa, qualquer movimento, a gente registra, filma, grava, documenta. Eu a encarei, tentando entender até onde aquilo estava indo. Bianca, você acha mesmo que eles fariam algo contra mim? Ela demorou alguns segundos para responder, e isso doeu mais do que qualquer palavra. Mãe, eu acho que eles são capazes de qualquer coisa para conseguir o que querem. Aquela noite se aproximava como uma tempestade. A cada minuto, eu sentia meu corpo ficar mais rígido, minha mente mais alerta. Bianca instalou câmeras discretas dentro da casa. Câmeras que Helena jamais imaginaria encontrar porque ela não conhecia o lado estratégico da minha filha. Ela também colocou um aplicativo de gravação contínua no meu celular e testou todas as fechaduras, 2 vezes. O apartamento, que sempre me trouxe conforto, parecia agora uma fortaleza cercada. E eu, pela primeira vez, não me senti fraca dentro dele. Me senti preparada. Mesmo que preparada significasse apenas não desmoronar. Às 19h46, ouvi a chave girar na porta. Não era minha chave, não era a de Bianca. Era a de Arthur. A cópia que eu tinha dado a ele anos atrás, quando nunca poderia imaginar que um dia precisaria dela de volta. Quando nunca imaginei que ele se tornaria um estranho. Bianca se levantou. Eu também. A porta se abriu. E lá estavam eles. Arthur entrou primeiro, com o rosto duro, tenso. Helena veio logo atrás, com um sorriso. Um sorriso que me gelou por dentro, como se ela soubesse algo que nós não sabíamos, como se tivesse um trunfo escondido. Boa noite, Maria, disse ela com voz melosa, falsa. Espero que esteja mais calma hoje. Eu não respondi. Bianca ficou ao meu lado, firme como uma muralha. Arthur respirou fundo. Vamos conversar, disse ele. Helena deu um passo à frente e colocou sobre a mesa um envelope pardo. Acho que chegou a hora de você saber da verdade, Maria. Meu coração parou. Bianca reagiu na hora. O que tem aí? Helena sorriu. A prova de que sua mãe não é tão inocente quanto vocês pensam. Meu sangue gelou. Bianca avançou um passo. Você está mentindo. Mas Helena abriu o envelope com calma, quase com prazer, e retirou de lá um conjunto de documentos impressos. Documentos antigos, assinaturas questionáveis, conversas suspeitas, ela disse, espalhando tudo sobre a mesa.
E tudo aponta para a mesma coisa. Ela me encarou com ódio silencioso. Sua mãe está escondendo algo e nós vamos revelar. Arthur cruzou os braços como se estivesse confirmando. Eu fiquei sem ar. Bianca ficou vermelha. Isso é falsificado, ela gritou. Helena sorriu como serpente. Prove. Foi naquele instante, naquele segundo exato, que eu percebi. Elas estavam armando algo para incriminar a mim, para inverter os papéis, para me destruir antes que a polícia descobrisse a verdade. E então, enquanto Bianca discutia com eles, um ruído vindo do corredor me fez virar o rosto. Um ruído metálico, baixo, sequencial, como se alguém estivesse mexendo na porta dos fundos. Meu coração disparou. Eu entendi na hora. Eles não vieram só conversar. Eles vieram executar a próxima fase do plano. E naquele instante, eu percebi. Não estamos mais lidando com manipulação. Estamos lidando com crime organizado. E eu estava no centro disso. O som vindo da porta dos fundos cortou o ar como uma lâmina gelada. Eu fiquei paralisada por um instante. Meu coração disparou com tanta força que senti o sangue pulsar nos ouvidos. Mãe! Bianca sussurrou, percebendo que eu havia ficado imóvel. Helena continuava falando, mas sua voz começou a ficar distante, como se eu estivesse debaixo d'água, como se meu corpo tivesse desligado para entrar em modo de sobrevivência. Eu ouvi o ruído de novo, agora mais forte, mais nítido. Metal raspando metal. Alguém estava tentando entrar. Bianca, murmurei. Tem alguém na porta dos fundos. Ela virou os olhos imediatamente na direção do corredor estreito. E sua reação confirmou o que eu temia. Não era imaginação, não era nervo, não era paranoia. Havia alguém ali. E não podia ser coincidência. Helena percebeu nossa mudança de postura. E então ela sorriu. Um sorriso lento, cruel, orgulhoso. Maria, disse ela, pare de dramatizar. Vocês duas estão vendo coisas. Mas seus olhos não condiziam com a voz. Seus olhos brilhavam com o prazer sujo de quem sabe exatamente o que está prestes a acontecer. Bianca caminhou devagar até o corredor, com passos firmes, mas silenciosos. Eu a segui, mas meu corpo tremia tanto que me apoiei na parede. O barulho veio de novo, dessa vez mais forte, mais urgente. A maçaneta se mexeu. Bianca puxou o celular do bolso, abriu o aplicativo da câmera e mostrou a tela para mim. A câmera que ela instalou horas antes estava transmitindo ao vivo, e o que vimos me fez gelar até a alma. Um homem, mascarado, tentava forçar a fechadura pelos fundos da minha casa. Eu tampei a boca com a mão para não gritar. Bianca ficou branca. Mãe, isso é invasão. Eles chamaram alguém. Eles vão tentar plantar alguma coisa aqui dentro. Eu senti o mundo girar. Helena bateu palmas devagar na sala, zombando. Mas quanta imaginação! Ela disse, caminhando até nós. Vocês duas sempre vendo conspiração em tudo. Bianca então virou a câmera para Helena. Se não é você, então por que está sorrindo? A máscara de Helena caiu por um segundo. Seu sorriso se apagou. E os olhos ficaram frios, calculistas. Arthur, atrás dela, parecia perdido. Não sorria, não entendia completamente, mas não fazia nada para impedir. Eu abri a boca, mas Bianca falou por mim. Eu estou gravando tudo, inclusive a reação de vocês. Helena deu um passo atrás. Arthur olhou de um para outro, confuso e tenso. Então, de repente, bum! Um impacto forte na porta dos fundos. O homem estava ficando agressivo. Bianca se virou para mim rapidamente. Mãe, vai para o quarto. Trancada. Agora. Eu queria obedecer, mas minhas pernas simplesmente não respondiam. E então, a porta traseira se abriu. O barulho rasgou o silêncio. O homem entrou. Eu vi apenas o vulto, alto, forte, vestindo preto dos pés à cabeça. Na mão, algo metálico. Não era arma de fogo, mas era algo que podia quebrar, rasgar, machucar. Bianca puxou meu braço. Mãe, corre! Mas minhas pernas travaram. Foi Helena quem falou primeiro, com um tom estranhamente tranquilo. Agora sim, Maria. A verdade aparece. A expressão dela era de quem estava assistindo à própria obra-prima. O homem deu 2 passos para dentro da casa. Bianca se colocou na frente dele como uma leoa, sem pensar 2 vezes. Nem um passo! A polícia já está a caminho!
gritou ela, levantando o celular com a câmera gravando tudo. O homem congelou por um instante. Helena arregalou os olhos. Você fez o quê? Ela gritou pela primeira vez com medo real na voz. Bianca apontou para mim. Minha mãe tem um botão de emergência. A polícia recebeu o alerta há minutos. E tudo o que acontecer aqui dentro vai estar registrado. O homem recuou um passo. Helena ficou imóvel. Arthur empalideceu. A sirene, ao longe, começou a soar, alta, rápida, aproximando-se. Helena virou para Arthur desesperada. Idiota! Eu disse para agir rápido. Eu disse para não deixar ela fazer nada. O homem correu para os fundos e escapou. A porta bateu com força, como um trovão. Bianca, tremendo, trancou a porta atrás dele. Eu senti minhas pernas finalmente cederem. Caí no chão, mas Bianca me segurou antes que eu me machucasse. Helena começou a recolher o envelope da mesa, tentando esconder os documentos falsos. Bianca avançou e tomou tudo da mão dela. Isso é prova, gritou minha filha. E vocês não tocam mais em nada aqui. Helena tentou empurrar Bianca. Arthur entrou no meio. Mas era tarde demais. A polícia chegou. A campainha tocou, seguida de batidas fortes. Polícia! Abra imediatamente! Bianca correu para abrir a porta. Quando os policiais entraram, Helena tentou mudar de expressão, tentou virar a vítima, tentou chorar, mas aquilo não enganava mais ninguém. O delegado que nos atendeu, justamente ele, entrou com um olhar firme. Helena Costa e Arthur Costa, recebemos denúncia de invasão, ameaça, tentativa de fraude e violação de domicílio. Helena empalideceu. Arthur gaguejou. Não, não é isso que parece. Foi um mal-entendido. O delegado ergueu a mão. Tudo está gravado. Bianca mostrou a câmera, mostrou o vídeo, mostrou as mensagens anônimas, mostrou o envelope com documentos falsificados. O delegado respirou fundo. Vocês cometeram vários crimes, e agora vocês vão responder por todos eles. Helena, pela primeira vez, pareceu humana. Humana no pior dos sentidos, porque seus olhos não mostraram arrependimento, mostraram medo de perder o que queria roubar. Arthur olhou para mim. Seus olhos se encheram de lágrimas. Mãe, eu o encarei pela primeira vez sem dor, sem pena, sem desespero. Apenas com verdade. Você escolheu o lado errado, Arthur. E ele desabou. Aquela noite marcou o início do fim da trama que Helena armou durante anos. Mas não era o fim da história. Os próximos dias revelariam algo ainda pior. Algo que mostraria que Helena não era apenas manipuladora, nem apenas criminosa. Ela era perigosa. E eu, uma senhora de 68 anos, teria que ser mais forte do que jamais fui. A delegacia parecia mais fria do que antes. Talvez fosse eu que estivesse diferente, menos ingênua, menos frágil, menos disposta a acreditar no melhor das pessoas. Depois da invasão, dos gritos, do homem mascarado, da expressão de pânico no rosto de Helena quando percebeu que tudo estava sendo gravado, algo dentro de mim simplesmente acordou. Eu não era mais a mulher que recebia humilhações calada, a que aceitava migalhas de atenção do próprio filho, a que abraçava a solidão porque não queria incomodar ninguém. Eu estava cansada, cansada da injustiça, cansada do silêncio. E agora eu queria respostas. Enquanto Bianca conversava com o delegado, relatando cada detalhe, eu permaneci sentada numa cadeira de plástico duro, observando o movimento incessante dos policiais. Cada passo deles ecoava no chão frio. Cada conversa distante parecia carregada de urgência. Meu coração apertou quando vi Arthur sendo conduzido para outra sala para prestar depoimento. Ele não estava algemado, e a polícia não o tratava como um criminoso. Mas aquilo me doeu como se fosse uma facada no peito, porque era meu filho, meu menino, e ao mesmo tempo ele havia me traído. Tentei desviar o olhar, mas ele me viu e parou. Seus olhos estavam vermelhos. Havia medo ali, mas também culpa, talvez arrependimento. Ele abriu a boca para falar algo, mas o policial o puxou pelo braço e o levou. Eu virei o rosto. Não sabia se ainda era capaz de ouvi-lo. Helena, por outro lado, estava em outra sala, e eu a vi. Vi quando ela passou pelo corredor acompanhada de 2 policiais. Vi que não havia mais máscara, nem sorriso falso, nem postura de superioridade. Ela estava séria, pálida, furiosa. Quando nossos olhos se encontraram, por um segundo ela parou de andar. O ódio dela por mim era tão forte que parecia um golpe físico.
E eu entendi naquele momento que ela não tinha medo das acusações, não tinha medo da polícia, não tinha medo da lei. Ela tinha medo de outra coisa. Medo de perder. Perder a casa, perder o controle, perder meu filho, perder a influência, perder o que ela vinha construindo nas sombras. Quando o policial a puxou novamente, ela desviou o olhar e apertou a mandíbula. Mas eu vi as veias pulsando no pescoço. Ela estava com raiva, e isso me deixava alerta, porque um inimigo com raiva é mais perigoso que um inimigo com poder. Depois de quase 2 horas, o delegado finalmente nos chamou. Entramos em uma sala pequena, com uma mesa de metal, 2 cadeiras e um ventilador barulhento no canto, girando sem muito propósito. Dona Maria, Bianca, começou ele. O que vou dizer agora é confidencial, mas vocês precisam saber. Bianca se ajeitou na cadeira. Eu respirei fundo. A análise preliminar dos dados do notebook, disse o delegado, revelou algo muito maior do que imaginávamos. Meu coração acelerou. Maior? Como? Perguntei, com a voz quase falhando. Ele abriu uma pasta diante de nós. E eu nunca esquecerei o que vi. Havia nomes, listas, contas bancárias, pessoas, perfis. Helena e o primo dela, explicou o delegado, estão envolvidos em um esquema de coleta ilegal de informações de idosos que possuem imóveis valiosos. Meu sangue gelou. Eles espionam, coletam dados, invadem contas e depois, disse ele relutante, manipulam situações para conseguir acesso às propriedades. Em alguns casos, tentam declarar incapacidade mental dos idosos para tomar a tutela. Bianca engasgou com o próprio ar. Eu senti náuseas. E no seu caso, Dona Maria, continuou o delegado, a casa da senhora é um dos alvos mais organizados do grupo. O notebook foi instalado com rastreamento avançado. Eles estudaram sua rotina, suas senhas, seu comportamento. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Eu, Maria Graziella, que sempre ajudei, sempre cuidei, sempre fui mãe, estava sendo caçada como um animal vulnerável. A tentativa de invasão de ontem, acrescentou o delegado, não foi improvisada, foi uma ação programada. Eles queriam plantar documentos falsos para incriminá-la de fraude e assim justificar uma intervenção judicial. Eu tampei a boca com a mão. Meu Deus, sussurrei. Eles iam me fazer parecer uma criminosa, para me tirar a casa. Bianca apertou minha mão com tanta força que senti os ossos. Delegado, precisamos proteger minha mãe. Eles não vão aceitar isso facilmente. Ele assentiu. Já estamos pedindo mandados de busca, apreensão e proteção. A senhora terá vigilância reforçada nos próximos dias. E ele virou folhas da pasta. Talvez seja importante a senhora saber disso. Ele nos mostrou uma última página, com o nome Arthur Costa. Possível envolvimento. Senti o mundo cair. Caí para dentro de mim mesma. Não, murmurei. Não, meu filho. Ele não faria. O delegado respirou fundo. Não temos provas suficientes para afirmar que ele participou conscientemente. Ele pode ter sido manipulado, mas alguns acessos partiram do celular dele e da casa de vocês. Até provarmos o nível de envolvimento, ele ficará sob observação. Eu desabei na cadeira. As lágrimas escorreram silenciosas. Eu perdi meu filho? Perguntei, sem conseguir evitar. O delegado abaixou os olhos. Bianca me abraçou. Eu tremia dos pés à cabeça. Tremia por medo, por tristeza, mas também por algo novo, determinação. Porque eu finalmente entendia. Helena não era apenas má, era perigosa. E ela quase tinha conseguido destruir minha vida. Mas agora, a verdade estava vindo à tona. E por mais que doesse, era necessária. Quando chegamos em casa naquela noite, exaustas, o telefone tocou novamente. Bianca atendeu antes de mim. A voz veio baixa, trêmula. Bianca, sou eu. O Carlos, primo da Helena. Bianca ficou rígida. O que você quer? Ela perguntou em alerta. Do outro lado, a voz respondeu, sufocada, tensa e desesperada. A Helena enlouqueceu. Ela não vai parar. Vocês não estão seguras. Eu preciso falar com vocês antes que seja tarde. Bianca arregalou os olhos. Por quê? O que ela vai fazer? E então, o silêncio do outro lado da linha foi mais assustador do que qualquer palavra. Depois de alguns segundos, ele disse, ela não perdeu, ainda não. E quando ela perde, ela vira outra pessoa. Eu fiquei sem ar. Bianca levou a mão à boca. E então,
Carlos disse algo que me fez sentir o sangue congelar dentro das veias. Ela me disse que prefere destruir vocês do que deixar tudo escapar. Bianca olhou para mim, pálida, e eu entendi. A batalha não tinha terminado. A pior parte estava prestes a começar. O telefone ainda estava na mão de Bianca quando a ligação caiu. Ela tentou retornar, mas o número apareceu como indisponível. Não dava sinal. Nada. Como se tivesse sido desligado à força. Aquele silêncio repentino, aquele corte brutal na conversa, me fez estremecer como se alguém tivesse soprado ar frio na minha nuca. Mãe, disse Bianca, engolindo seco. Ele desligou, ou alguém fez ele desligar. Senti um arrepio tomar conta de mim. Bianca, você acha que ele está com medo dela? Bianca não respondeu de imediato. Ela caminhou de um lado para o outro na sala, pressionando a mão contra a testa, tentando processar tudo. O relógio da parede marcava 23:12. Eu podia ouvir os carros passando lá fora, as luzes dos postes tremendo na janela, mas nada trazia conforto. Era como se o mundo inteiro tivesse entrado num estado de alerta. Mãe, disse ela enfim, o Carlos não ligaria assim desesperado, se não fosse sério. Ele sabe alguma coisa que ainda não sabemos, algo que pode colocar todos nós em risco. Eu me sentei devagar no sofá. Minhas pernas estavam bambas. Meu peito ardia como se estivesse segurando lágrimas desde a manhã. E, na verdade, eu estava. Bianca, e se Helena fizer alguma loucura? E se ela vier aqui de novo? E se... Bianca se ajoelhou na minha frente e segurou minhas mãos com firmeza. Mãe, escute, a polícia está de olho. Nada vai acontecer com a senhora. Eu estou aqui. Amanhã vamos à delegacia novamente. E Carlos vai falar, seja pessoalmente ou com o delegado. Essa história vai terminar. E a senhora vai sair vitoriosa. Eu tentei acreditar. Eu tentei respirar fundo. Eu tentei me convencer de que estava protegida. Mas no fundo, eu sentia algo. Uma sensação amarga. Como se Helena estivesse apenas esperando, observando, planejando. Pronta para dar o bote na primeira oportunidade, porque alguém como ela não aceita perder. Alguém como ela não aceita ser exposta. Alguém como ela se vinga. Na manhã seguinte acordei com batidas na porta. 3 batidas curtas, depois 2 longas. Bianca abriu a porta com cautela, e para nossa surpresa era o delegado. Bom dia, Bianca. Bom dia, Dona Maria, disse ele, entrando sem rodeios. Precisamos conversar com urgência. Meu coração disparou. Bianca fechou a porta. O que aconteceu, delegado? Ele respirou fundo, tirou uma pasta da maleta e colocou sobre a mesa. Aconteceu que o Carlos Costa desapareceu. Eu travei. Como assim desapareceu? Bianca perguntou imediatamente. Ele ligou ontem para a gente. Ele estava assustado. Ele disse que precisava falar com a minha mãe. O delegado abriu a pasta e mostrou um documento. Ele não voltou para casa. O carro dele foi encontrado abandonado perto de uma oficina na Zona Sul. E o celular estava jogado no chão, quebrado. A família dele não sabe onde ele está. Bianca ficou branca. Eu senti o estômago revirar. Delegado? Murmurei, com a voz falhando. Você acha que... Helena? Ele levantou a mão. Não podemos afirmar sem provas. Mas o desaparecimento ocorreu menos de 2 horas após ele ligar para vocês. Isso não é coincidência. Eu apoiei a mão no peito, buscando ar. Bianca apertou meu ombro com força. Delegado, Helena pode ter feito isso? É possível? Ele suspirou. Helena é investigada em 2 outros casos similares. Em ambos, pessoas próximas desapareceram antes de prestar depoimento. Até agora, nada foi comprovado, mas há padrões. E nós estamos observando atentamente. Meu corpo gelou de cima a baixo. Meu Deus, murmurei. Ela é capaz de tudo. O delegado então abriu outra página da pasta. Tem mais. O acesso ao servidor clandestino veio de 2 lugares. Da casa de vocês e de um escritório alugado no nome de uma empresa fantasma. E adivinhem quem aparece como responsável por essa empresa? Eu prendi o ar. O primo dela? Bianca perguntou. O delegado negou com a cabeça. Não, Arthur Costa. Bianca arregalou os olhos. Eu coloquei a mão na boca sentindo o mundo desabar de novo. Não, sussurrei. Não, meu filho. Ele não faria... Ele não...
O delegado, porém, não deixou espaço para ilusões. Temos registros de que ele abriu uma empresa há 2 anos, sem atividade legal, sem funcionários, sem contabilidade. E exatamente essa empresa é responsável pelo pagamento do servidor onde seus dados estavam sendo enviados, Dona Maria. Eu tremi violentamente. Bianca apertou minha mão como se tentasse me manter inteira. Delegado, isso pode ser armação dela, Bianca insistiu. Pode ser que ela tenha usado o nome dele, enganado ele, manipulado tudo. Isso é o que ela faz. O delegado não descartou. É possível, sim. Por isso precisamos ouvir o Arthur novamente. Mas ele não apareceu hoje. Bianca e eu trocamos um olhar de pânico. O que isso significa? Perguntei com a voz fraca. O delegado respondeu sem rodeios. Significa que seu filho pode estar fugindo, ou pode estar sendo usado como bode expiatório, ou pode estar envolvido até o pescoço. Senti minhas pernas fraquejarem. Bianca me segurou antes que eu desabasse. Delegado, Bianca disse, respirando fundo. Por favor, proteja minha mãe. A Helena está desesperada, ela está perdendo o controle. E quando gente como ela perde o controle, faz loucuras. O delegado assentiu. Já solicitei proteção especial. Uma viatura vai ficar na rua nos próximos dias. E, Dona Maria... Ele se aproximou, abaixou a voz e disse: prepare-se. Porque quando Carlos aparecer, e ele vai aparecer, ele vai revelar o que Helena fez nos últimos anos. E quando isso vier à tona... Ele fechou a pasta devagar, olhando para mim com uma expressão grave. Vai ser devastador para ela, mas também para vocês. Senti um arrepio profundo, porque devastação traz consequências. E Helena estava à beira de perder tudo. E pessoas assim não perdoam. Naquela noite, quando a casa finalmente ficou em silêncio, eu me sentei na poltrona do meu marido. Fechei os olhos, respirei fundo e prometi para mim mesma: eu não vou parar, eu não vou ceder, eu não vou permitir que a maldade vença. Se Helena queria guerra, ela teria, mas não a guerra silenciosa que ela travou até agora. Ela teria a minha verdade, ela teria a minha coragem, ela teria a minha resistência. E, pela primeira vez na vida, eu não estava lutando sozinha. Bianca estava comigo, a polícia estava comigo, e até pessoas das sombras estavam começando a se mover. O que eu ainda não sabia é que a maior revelação de todas, aquela que destruiria Helena publicamente, estava prestes a chegar, e viria exatamente de onde eu menos esperava. Naquela madrugada, enquanto o vento batia contra a janela e o poste lá fora lançava sombras inquietas na parede da sala, eu percebi que não tinha mais medo. Não era coragem exatamente, era outra coisa. Era a sensação de que eu já tinha perdido tanto, sofrido tanto, chorado tanto, que agora só restava enfrentar. Eu, Maria Graziella, que por décadas fui silenciosa, agora era uma mulher em guerra. Bianca dormia no quarto de hóspedes, exausta. Ela passou a noite inteira revirando arquivos, analisando mensagens, tentando encontrar alguma pista que pudesse ajudar o delegado. Eu a ouvi chorar baixinho 2 vezes, não apenas por mim, mas por aquilo que Arthur estava se tornando. Ele sempre foi o filho carinhoso, sempre foi o menino que prometeu cuidar de mim, sempre foi o rapaz doce que chorou quando perdeu o pai, mas que nunca teve alguém para guiá-lo de volta à luz depois disso. Helena foi essa guia, ou pelo menos se disse ser. Mas ela não iluminou nada. Ela conduziu meu filho para um abismo, e agora ele estava se afundando nele. Às 6 da manhã, o interfone tocou. Eu senti o coração acelerar. Bianca acordou imediatamente e correu para atender. Quem é? A voz do delegado veio firme. Bianca, Dona Maria, encontramos algo. Estou subindo. Eu me levantei devagar, o corpo ainda dolorido de tensão. Bianca abriu a porta antes mesmo dele bater. O delegado entrou com uma pasta mais grossa que as anteriores, e com outra pessoa atrás dele. Um homem baixo, barba por fazer, olheiras profundas, rosto marcado pelo medo. Bianca empalideceu. Eu levei a mão à boca. Carlos? Era ele. O primo da Helena. O homem que havia desaparecido. O homem que havia nos alertado. O homem que até então estava nas sombras. Ele entrou devagar, como alguém que tem medo de ser visto até pelos móveis. Eu precisava falar com vocês.
disse ele com a voz tremendo. A Helena, ela perdeu o controle. Ela está fazendo coisas que vocês não imaginam. Bianca apontou para o sofá. Senta, respira e fala tudo. Carlos se sentou, respirando rápido. Ele olhou para mim e abaixou a cabeça envergonhado. Dona Maria, me perdoe. Eu fiz parte de algo horrível. Eu fiz coisas imperdoáveis. Eu senti minhas mãos suarem. O delegado abriu a pasta e a colocou sobre a mesa. Carlos decidiu colaborar, e o que ele trouxe é grave. Bianca se aproximou. Eu fui devagar, sentindo minhas pernas pesarem com o peso do que estava por vir. O delegado abriu a primeira folha, e ali estava, um organograma de uma organização criminosa, com nomes, funções, setores, rotinas, e no topo, o nome, Helena Costa. Eu senti o estômago virar. Ela é a líder? Bianca perguntou chocada. O delegado assentiu. Carlos passou as mãos pelo rosto, envergonhado e desesperado. Eu nunca quis entrar nisso, mas ela me chantageou. Ela ameaçou minha mãe, meu emprego, minha vida. E quando percebi, já estava dentro. E não tinha mais como sair. Bianca apertou os punhos. O que exatamente ela faz? Carlos respirou fundo e começou a falar. Ela monitora idosos com imóveis de alto valor, coleta informações, usa manipulação psicológica, inventa doenças, cria narrativas de incapacidade mental, depois falsifica documentos e, se for necessário, planta provas falsas. Meu coração quase parou. E quando nada disso funciona, continuou ele, ela parte para medidas mais extremas, como invasões, espionagem presencial e, às vezes, ele hesitou. O delegado o encorajou. Fale tudo, Carlos, agora. Ele fechou os olhos, respirou fundo e deixou sair. Às vezes, ela provoca acidentes. O mundo sumiu por um instante. Eu segurei a mesa para não cair. Mãe, Bianca murmurou. Meu Deus. Carlos continuou, com lágrimas nos olhos. Seu marido, Dona Maria, o senhor Antônio, ele estava na lista. Helena observava vocês desde antes dele adoecer. Eu senti como se alguém tivesse arrancado o ar dos meus pulmões. O Antônio, sussurrei. Não, ele morreu de câncer. Sim, disse Carlos, mas Helena acelerou algumas coisas. Ela sabotou remédios, ela mexeu em datas. Ela fez coisas que eu não tenho coragem de repetir. Eu coloquei as mãos no rosto e chorei. Chorei como nunca chorei na vida. A dor da perda dele voltou, agora tingida de revolta. Por quê? Perguntei entre lágrimas. Por que ela faria isso? O delegado respondeu no lugar de Carlos. Porque ela sabia que seu marido pretendia colocar Bianca como representante legal da casa, e não Arthur. Helena precisava que sua casa, sua escritura, sua herança, ficassem no controle dela. Bianca levou as mãos à boca horrorizada. Carlos continuou. E depois que ele morreu, ela percebeu que você ainda era forte demais, Dona Maria. Então começou a enfraquecer você por dentro, com comentários, com manipulação, com pequenas humilhações. Ela queria que você parecesse incapaz, e estava conseguindo. Bianca começou a chorar. Eu desabei na poltrona do meu marido, aquela onde ele sempre me dizia que eu era forte. Mas naquele momento, eu me senti pequena, quebrada, traída, não só por Helena, mas pela vida. E então, Carlos disse a última frase, a frase que mudaria tudo. E agora, ela quer desaparecer com vocês, antes que o caso exploda. Eu levantei o rosto devagar, assustada. O que você está dizendo? Ele respirou fundo. Ela está armando algo para hoje, algo grande, algo definitivo. Bianca saltou da cadeira. Delegado, a gente precisa ser protegida. Agora! O delegado levantou-se imediatamente. Já pedi reforço. E a Helena está sendo procurada. Ela fugiu de casa durante a madrugada. Meu coração gelou. Helena estava solta, com raiva, com desespero, com nada a perder. Eu, Bianca e talvez até Arthur estávamos na mira. E a pior parte, Helena não teve medo de destruir o próprio primo. O que ela faria conosco, comigo, era imprevisível. Mas algo dentro de mim despertou, uma força que eu nunca senti antes. Eu me levantei, olhei para o delegado, olhei para Bianca, olhei para Carlos
e disse a única coisa que precisava ser dita: eu não vou correr, eu não vou fugir, eu vou enfrentar Helena e vou vencer, porque esta história não termina comigo derrotada. Depois que Carlos revelou tudo, a casa ficou silenciosa. Não era um silêncio comum. Era o tipo de silêncio que antecede uma tempestade, uma pausa antes do desabamento. Eu senti o ar ficar pesado, como se as paredes estivessem guardando a respiração junto comigo. A Helena estava solta. Sabia da investigação. Sabia que Carlos tinha falado. Sabia que ela estava prestes a perder tudo o que construiu. E uma mulher como ela, quando encurralada, não foge. Ela ataca. Mãe, Bianca disse, arruma uma bolsa, documentos, remédios, celular. A gente vai ficar no apartamento da tia Rosa até tudo isso se resolver. Mas eu não consegui me mover. Eu me sentei lentamente, respirando fundo, e murmurei: eu não vou fugir da casa que o Antônio deixou para mim. Essa casa é tudo o que eu tenho. Se eu sair agora, é como se eu tivesse entregado tudo a ela com as minhas próprias mãos. Bianca se ajoelhou diante de mim. Mãe, isso não é sobre coragem, é sobre sobrevivência. Eu toquei a mão dela. Minha filha, eu sobrevivi a coisas que você nem imagina. Sobrevivi à pobreza, à violência, à humilhação, o luto. Não é agora, com quase 70 anos, que eu vou correr. O delegado se aproximou. Dona Maria, com todo respeito, Helena é perigosa. Não subestime o que ela pode fazer. Eu levantei o rosto devagar. Eu sei exatamente do que ela é capaz. Por isso, eu não vou sair. Bianca respirou fundo, aflita. Então vamos fazer o seguinte, disse ela. A polícia vai ficar na porta, certo? O delegado confirmou. Sim, já tem uma viatura estacionada na rua. Outras 2 estão nas proximidades. Ótimo, disse Bianca. Então, eu fico aqui com você. E nós 2 vamos esperar, juntas. Eu senti meus olhos encherem de lágrimas. Minha filha, minha guerreira, ela não ia me abandonar. Era por volta de 18 horas quando o céu começou a escurecer e a chuva grossa cair, batendo forte contra as janelas. Eu e Bianca ficamos na sala, em silêncio. Carlos estava na delegacia, sob proteção. Arthur, ninguém sabia onde estava. E Helena, desaparecida. O relógio marcava 18h47, quando a energia da casa oscilou. As luzes piscaram. 1, 2, 3 vezes. Bianca levantou a cabeça imediatamente. Mãe, isso não é normal. Meu coração acelerou. É a chuva, murmurei tentando me convencer. Mas Bianca já estava em pé. Não, isso é alguém mexendo no quadro de energia. O delegado disse que Helena conhece eletricistas. Ela tem contato com gente que faz esse tipo de serviço para ela. Isso pode ser ela tentando nos deixar no escuro. Eu engoli seco. Bianca, mãe, pega o telefone. Fica comigo. Eu levantei, minhas mãos tremendo. A cada segundo, meu corpo parecia mais tenso. A TV desligou. O ar-condicionado desligou. O silêncio ficou mais pesado. E, de repente, pum! A casa inteira mergulhou na escuridão. Eu gritei. Bianca me puxou para perto dela. Calma, mãe! Calma! A chuva lá fora era tão forte que relâmpagos iluminavam a sala por frações de segundo, revelando nossas sombras trêmulas nas paredes. Bianca ligou a lanterna do celular. A polícia está lá fora. Se alguém tentar entrar, eles veem. Fica calma, fica calma. Mas era só ela terminar a frase que ouvimos um arranhão. Na porta dos fundos, como um objeto metálico raspando na madeira. Bianca arregalou os olhos. Eu fiquei imóvel. O arranhão continuou. Lento. Intencional. Cortando o silêncio como uma lâmina. Mãe! Bianca sussurrou. Ela veio. Meu coração batia tão forte que parecia querer explodir. Bianca pegou o celular com a mão esquerda e começou a discar para o delegado. Mas antes mesmo de ela terminar, a porta da sala bateu. Fortemente, como se alguém tivesse empurrado do lado de fora. Eu gritei. Bianca deu um passo atrás, me puxando junto. E então, a voz que eu mais temi. A voz que eu aprendi a reconhecer nos sorrisos falsos. A voz que causou pesadelos, do lado de fora, fria, calma, insensível. Maria! Eu avisei que ainda não tinha acabado. Eu desabei no chão. Não abre essa porta, mãe! Bianca gritou segurando meu braço. Helena bateu de novo, e de novo, e de novo. Vocês acabaram com a minha vida, disse ela com a voz trêmula de ódio. E agora
Eu vou acabar com a de vocês. Bianca colocou o telefone no viva-voz. Delegado, ela está aqui, ela está tentando entrar. A voz do delegado ecoou. Não saia da casa, a patrulha está indo até aí agora. Mas Helena parecia ter enlouquecido. Abre, Maria, abre! A casa é minha! Você nunca deveria ter se metido! Eu comecei a chorar, incapaz de controlar. Bianca abriu os braços para me proteger. Eu não tenho medo de você, Helena! Bianca gritou para a porta. A polícia está chegando! Helena riu, um riso tão doentio que arrepiou até minha alma. Polícia não vai chegar a tempo! Eu senti meu coração parar por um segundo. E, de repente, um estrondo, um impacto tão forte que pareceu rachar a porta ao meio. Bianca me empurrou para trás. Eu caí no chão, sem ar. A porta estremeceu. Helena estava tentando arrombar. A viatura finalmente levou os faróis na janela. Sirene, gritos, passos correndo. Polícia, parada! Helena ainda deu um último golpe na porta. E então, silêncio. Silêncio mortal. Até que 2 policiais arrombaram a porta e invadiram a casa. Helena estava no chão, agarrada ao trinco, completamente fora de si. Olhos arregalados, cabelo molhado pela chuva, respiração acelerada. Solte a porta! Agora! Gritou um policial. Ela resistiu, gritando meu nome como uma obsessa. Ela vai pagar pelo que fez comigo. Eu tremia tanto que Bianca teve que me segurar. O delegado entrou logo atrás dos policiais. Helena Costa, você está presa por invasão, tentativa de crime patrimonial, coação, fraude, espionagem digital e pôr em risco a vida de uma idosa. Helena tentou escapar, tentou gritar, tentou culpar Arthur, tentou culpar o primo, tentou culpar a mim, mas já não funcionava. A máscara tinha caído, para sempre. Os policiais a arrastaram para fora, sob chuva pesada, enquanto ela gritava, esperneava e me xingava como uma fera desesperada. Eu só conseguia chorar. Bianca me abraçava sem soltar. O delegado veio até nós. Acabou, Dona Maria, acabou. Mas eu sabia que não tinha acabado de verdade. Ainda havia alguém que precisava ser salvo. Na manhã seguinte, Arthur apareceu na delegacia, sozinho, destruído, com o rosto inchado de chorar. Ele confessou tudo. Disse que achou que Helena apenas estava organizando a vida financeira. Disse que acreditou quando ela dizia que eu estava confusa. Disse que ignorou os sinais, porque estava apaixonado, manipulado, refém emocional. E pediu perdão. Ajoelhou-se aos meus pés, e eu, com o coração ainda sangrando, o abracei, porque amor de mãe não se apaga com a primeira escuridão. Mas também disse: meu filho, o amor não é desculpa. Você precisa assumir o que fez e mudar, de verdade. E ele prometeu, com lágrimas, com desespero, com verdade. As semanas seguintes foram longas, lentas e dolorosas. Mas eu não estava mais sozinha. Bianca ficou comigo todos os dias. Arthur foi liberado sob acompanhamento psicológico e judicial. Carlos entrou no programa de proteção a testemunhas. E Helena vai passar muitos anos presa, porque a justiça, quando chega, pode demorar, mas é implacável. E eu, Maria Graziella, sobrevivi, mais forte do que nunca. Hoje, olhando para minha casa, limpa, silenciosa, iluminada pelo sol da manhã, eu entendo. Não importa a idade, não importa a dor, não importa o silêncio. Sempre existe um momento de renascimento. E eu renasci. Graças à minha filha, à minha coragem, à verdade. E principalmente porque eu finalmente entendi o meu valor. Obrigada por assistir até o final, de coração. Obrigada por me acompanhar até aqui, por ouvir minha voz e minha história. Se você gosta desse tipo de conteúdo, dessas narrativas de força, justiça e superação, se inscreva no canal. Isso ajuda muito para que possamos continuar trazendo histórias como esta, histórias que merecem ser ouvidas. Até a próxima. Com carinho, Maria Graziella.